Mas existe uma maneira como conquistar isso. Existe um processo. Desculpa, eu concordo corretamente que hoje o mundo que nós estamos vivendo é um mundo que ele houve... No período a qual eu era jovem, adolescente, dos meus 14 aos 18 anos, eu ouvi um filósofo alemão dizer o seguinte, que o mundo ele se aproxima através das pontes. O mundo ele tem uma aproximação mediante as pontes construídas. E isso já se tornou praticamente uma coisa arcaica do passado. Hoje o mundo ele se aproximou pela questão virtual, pelo mundo online, né? O mundo ele se tornou tão próximo como que se nós não imaginássemos, né? De vez em quando eu estou falando com a minha cunhada em Londres, ao vivo, falando com ela, vendo ela me vendo, né? Então o mundo se tornou dessa forma. Mas o que acontece? Aí houve uma distância das pessoas que estão próximas. Então houve esse problema, principalmente dentro da família. Eu quero fazer uma ressalva antes de entrar dentro do texto da palavra. Eu sempre ouvi dizer, vou aproveitar que hoje eu tenho aqui 2 pessoas para poder me ajudar, me auxiliar. A pastora Sandra e o Elias, o nosso sonoplasta aqui, está aqui. Então eles vão participar comigo, que vai me ajudar muito aqui. Eu sempre ouvi falar que depois dos 60 anos o casamento era uma bênção. E eu pensava comigo, né, devido à luta que eu estava para poder construir casa, dar um conforto um pouquinho melhor, porque eu acho assim, primeira coisa, mocinha, preste atenção, antes de eu entrar na palavra, preste atenção no que eu vou te falar. Esse camarada está te abraçando, te beijando, te agarrando, ele tem condição de dar pelo menos a qualidade de vida que você tem dentro da sua casa, com seu pai, com sua família? Ele tem condição? Então, pense nisso, filha. Porque tem um detalhe, ele pode às vezes não ter essa condição de te dar isso. Mas ele vai te dar um amor tão expressivo, ele vai te dar uma confiança tão congratulante, ele vai te dar uma paz tão segura de um companheiro, de uma pessoa abençoada, que vale a pena arriscar. Assim foi a minha esposa comigo. Eu não tinha condição de dar a vida que ela tinha dentro da casa dela. Mas eu tinha uma expressão de amor, de carinho, de afeto que ela não encontrou com nenhum outro, que ela teve lá os seus romancezinhos, né? E de repente ela arriscou comigo. E hoje nós estamos casados há 36 anos. E estamos há 38 anos que nos conhecemos, 2 anos de namoro. E alguém dizia o seguinte, olha, a felicidade de um casamento ela se perdura quando chega aos 30 anos, 35 anos de casado, né? Ou até aos 60 anos de idade na sua margem de existência, 60 anos de idade, se você estiver casado. Olha, eu nunca vi minha esposa tão apaixonada por mim como agora. Engraçado, eu estou ficando enrugado igual um chuchu. Minha barba está espiando igual de porco espinho. E os cabelos estão caindo. E de vez em quando ela fofa, está caindo em seus cabelos. O que está acontecendo? Eu não sei, talvez é amor demais seu para comigo, né? E eu estou mais apaixonado por ela. Que coisa abençoada. Então, gente, a boa convivência ao longo dos anos, mesmo que haja muitas incompatibilidades na linha de pensamento, de postura, de ética, né? Mas os valores são essenciais quando se congratulam um com o outro. Então, isso é muito bom. E eu quero deixar essa palavra aqui hoje ao seu coração, balizado no Salmo 128. É um salmo tão abençoado esse aqui. É um salmo de Davi. Ele diz, bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás. Feliz será e tu irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como videira frutífera. Seus filhos como planta de oliveira ao redor da tua mesa. Eis que serão abençoados o homem que teme ao Senhor. De Sião, o Senhor te abençoará. Verás a prosperidade de Jerusalém por todos os dias da tua vida, e verás os filhos de seus filhos, e a paz sobre Israel. Olha que bênção o Salmo 128, né? O Salmo 127, ele já trata mais sobre a questão que os nossos filhos não são propriedade nossa. Salmo 127. Mas o Salmo 128 já congratula com uma postura de que os nossos filhos, eles estão conosco e serão abençoados, e trará muitas bênçãos para nós. Então esse salmo, ele tem sido escrito por Davi, e ele nos dá um perfil muito claro de como se constrói uma família feliz.
Por exemplo, você que está aí me ouvindo agora, você talvez frequenta uma igreja evangélica, você talvez tenha uma outra fé que você professa. Agora, os segmentos de comportamentos de uma família, independente da crença que você possui, existe um fato de um pacto feito entre esses dois cônjuges. Então, um dia eu fiz um pacto com a minha esposa, independente de eu ser um evangélico ou não, eu percebi que todos que foram casar antes de nós, o juiz de paz fez a mesma pergunta para mim como cristão. Você é do seu agrado, é de sua certeza, é de sua inteireza você casar com Maria Cristina Neves? Eu disse sim. E a mesma pergunta foi feita a ela. Segundo a sua confissão, você promete amar, respeitar e estar com essa pessoa ao seu lado todos os dias da sua vida? Sim. Então foi feito um pacto. Na realidade, aquele documento que nós assinamos não foi simplesmente a palavra dita vulgar que nós usamos, casamos. Não, ali foi feito que uma sociedade entre eu e minha esposa. Dali por diante, agora, tudo que eu conquistasse seria meu e dela. Ainda que talvez ela me atrapalhasse muito nos meus negócios, nos meus sonhos, mas tudo que financeiramente eu adquirisse, estava arrolado a ela também. Ela era parte agora e sócia deste bem material. Tá, agora existe um outro problema. Os filhos que nasceram duas filhas. Esses filhos, eles, como diz o salmista, eles não eram nossos, mas o Salmo 128 está dizendo que eles sentarão à nossa mesa como oliveira. E você tem uma noção do que é isso? Uma oliveira, ela dá o fruto na estação própria. Ela não mente. Os nossos filhos seriam uma bênção. Agora, esses filhos, eu estou hoje como pastor assistindo o quê? Que as pessoas, elas assinaram um documento e o que prevalece para elas é o patrimônio. E não os filhos que são herança do Senhor. Ah, mas se eles são herança do Senhor, Deus que se vire em cuidar. Então, filho, você colocou o filho no mundo como abóbora. Joga semente na terra e deixa que nasce do jeito que quer. Então, filho, não, só que ele pegou, ele deu para nós cuidarmos para ele. E isso é muito sério. Você imagina, por exemplo, você plantar uma árvore para o seu patrão e ele vir na estação própria procurar o fruto daquela árvore frutífera e não encontrar porque você descuidou dela. Qual será o salário que você vai receber? Qual será a recompensa que você terá? Então preste atenção. Dentro desse salmo, desde o princípio, o desejo do coração de Deus é que os nossos filhos, eles têm uma estrutura familiar, eles têm um processo familiar e que esse processo vem de um mandamento divino, de regras divinas, né? Então toda família que teme ao Senhor, ela colhe os frutos dessa obediência na palavra, elas terão um bom relacionamento de convívio com seu cônjuge, ela estará com bênção com seus filhos, sempre isso será agradável e atrativo. Então, quando há bênçãos na nossa vida, e as palavras bênção está bem deturpada nos nossos dias hoje. A palavra bênção hoje, ela vem de uma palavra grega. E essa palavra bênção, traduzida ao latim, tão pobre às vezes que é na tradução, nós adquirimos que bênçãos são exatamente, sim, primeira forma, é um favor de Deus, dado ao ser humano. Agora, a palavra bênção em si, ela não é riqueza. Riqueza é algo que você não leva para a eternidade. Então, receber um favor de Deus em questões de expressões aquisitivas, elas podem custar muito caro e ser muito onerosa na eternidade, quando que eu não consegui levar nada do que, como bênção, eu recebi aqui nesta vida. As bênçãos que o Senhor garante que Ele nos dá, quando nós acolhemos a palavra de Deus e somos visitados por ela, a bênção é uma transformação interior. Olha, eu vou ser sincero, quando você estuda, por exemplo, Maquiavel, que é o pai da política, é considerado o pai da política, ele dá praticamente a entender que o mal, ele está do lado de fora do ser humano. E alguns psicólogos que eu li, outros livros também de ateístas, né, filósofos, por exemplo, Nietzsche, eu gosto muito de ler as literaturas de Nietzsche. Quando você lê, por exemplo, as filosofias de Nietzsche, dá-se a impressão clara que eles mostram que o problema sério do homem, do seu fracasso, da sua rigidez, das suas loucuras,
dos seus crimes, das barbaridades que esse ser humano faz, elas estão vindo do lado de fora. E isso não é verdade. Porque a Bíblia ela diz que exatamente o mal que o ser humano coloca para fora não é alguma coisa que veio de fora. Ora, se eu estou colocando algo para fora é porque estava dentro de mim. Então, na realidade, por isso Jesus disse assim, o que contamina o homem não é o que entra pela boca do homem, mas é o que sai da boca do homem. Porque procede do coração. Então, um dos grandes fatores de Deus na questão de bênçãos na nossa vida é transformar o nosso caráter, a nossa personalidade, para que tenhamos uma outra personalidade. Você imagina se há 40 anos atrás eu fosse o Silas, cabeludo, drogado, eu estaria sentado aqui conseguindo falar tudo isso para você? Ah, pastor, o senhor deve ter estudado bastante para falar isso. Negativo. Eu tive uma grande escola, uma escola dominical, que essa foi a maior aula teológica da minha trajetória de vida. Grandes professores humildes, alguns até não tiveram uma formação superior, mas eles tinham uma visão muito clara do reino de Deus e tinha recebido de Deus visões claras de como interpretar textos da Bíblia e transportar para nós. Então isso formou a minha vida algo muito glorioso. Agora, fala sério, você está aí me ouvindo agora e pensando, a minha família me deixa tão infeliz, nada conseguiram fazer do meu gosto, nada conseguiram realizar daquilo que eu desejava, né? Eu lutei, trabalhei a vida inteira, conquistei casa, dei carros bons, dei roupas boas, e minha família não agradece. Tá, só que aí você sai do trabalho, onde que é a sua igreja? A igreja que eu estou falando, presta atenção, a igreja que eu estou falando não é o templo, porque as pessoas, os brasileiros têm um negócio de confundir também templo com igreja. A palavra igreja, ela traz o nome no grego tirados para fora, eclesia. Eclesia significa tirados para fora. O que é isso? Sócrates, Platão, esses caras, eles tinham a responsabilidade que no entardecer, aproximando-se à noite, eles arrancavam todas as pessoas de sua casa para fora. Eles iam num lugar chamado Gábata, onde tinha um púlpito, uma tribuna, ou esse coreto nosso aqui, por exemplo, onde eles subiam e faziam as suas apologias, e as pessoas saíam de todas as suas casas para ir até eles. Então veja bem, o que é a igreja, pastor? É algo que foi tirado para fora. Mas foi tirado para fora de onde, pastor? Das casas? Não. Da vida velha que vivia, desse mundão louco. A sua igrejinha, filho, é aqueles colegas que você encontra depois do trabalho no barzinho, naquela igrejinha lá onde tem cachaça à vontade. Sabe, lá é uma igrejinha, filho. Aqueles colegas que estão lá, o bate-papo, a conversa que rola. Então, dali é que você está realmente formulando o processo da formação da sua família. Agora, se você escolhesse pessoas que eles prezam pela família, eles prezam por ser amigo dos filhos, eles prezam por ter os filhos próximos a si mesmo. Quando a Bíblia diz, por exemplo, no Salmo 127, que os filhos, eles são como flecha, o que a Bíblia está dizendo? Está dizendo que os meus filhos, porque os arqueiros medievais, eles que fabricavam as suas flechas. E ainda tinha um trabalho muito penoso, principalmente na região do Saguaquistão, na região da África. Eles buscavam as penas das águias, aquelas que ficavam entre umas e outras, as curtas e não as longas das asas. Eles buscavam as médias, porque elas tinham a estrutura de uma envergadura fácil para localizar o alvo. Era assim que as águias elas se comportavam quando elas iam pegar a sua presa. E eles descobriram isso, então eram essas penas que eram usadas. Eles teriam que alvejar uma águia para poder fazer isso. Os ossos de uma flecha era cilíndrico, como a caneta Bic também, porque os ossos de uma águia, ele é cilíndrico, isso tem uma facilidade para ser alvo projetível naquele ângulo que você enviou a flecha. Só que eles que tinham que fabricar suas flechas. Então, quando a Bíblia diz que os nossos filhos são como flecha, eles foram gerados por você, as minhas filhas foram geradas por mim, por minha esposa. Então, em outras palavras, nós geramos os filhos. Só que essas flechas, elas são do Senhor. Elas devem acertar o alvo em Deus. E aí, tão pequeno, você já começa a jogar essa flecha de um lado para o outro. Se você trabalha e não tem como pagar uma doméstica, você leva para uma creche. Quem é que está afiando a ponta dessa flecha? São essas pessoas que estão lá. Ou deixa na mão de uma babá,
ou deixa, como um tempo atrás aí, deixava diante de uma jovem, né, que ela se engravidou sem ter um marido, e de repente a mulher mais nova do Brasil era uma jovem em Piracicaba de 9 anos. Enfim, são programas televisivos que estão educando os nossos filhos. E aí, essa flecha está sendo afiada exatamente por essas pessoas. E amanhã você lança ela numa escola. Então nós tivemos um garoto lá que era apelidado de Elefante Vermelho, até um dia que ele resolveu pegar uma arma e entrar na escola e matar quem ele achou na frente. Então tá, e onde que está esse mal, pastor? Está dentro do ser humano, ele está dentro de nós. Eu confesso para você que, por exemplo, eu tenho que ter um cuidado todo dia com um dragão que eu tenho. Eu cuido de um dragão, se você não sabe, eu cuido de um dragão, velho. E também eu tenho uma serpente, e ela é venenosa, ela é perigosa. O dragão, meu filho, é o ódio e o rancor, a mágoa, o ressentimento que está aqui dentro que não pode deixar ressuscitar. Esse é um dragão, filho. E dependendo quer pôr fogo nas pessoas, filho, só no assopro que dá. E a serpente, meu filho, é a minha língua que de vez em quando, dependendo do que ela for falar, filho, ela envenena uma cidade dessa inteira. Então, filho, nós temos que pensar que é dentro de nós que tem o problema. Agora, claro, é motivado por ódio, por ações de pessoas, né, irresponsáveis, que são pessoas críticas, sarcásticas. Aí acabo eu colocando o que eu tenho por dentro. Porque isso veio de uma herança de desobediência. Se os nossos filhos são desobedientes, né, eu acho que foi agora esses dias, não me lembro qual foi o culto que eu estava ministrando, e eu perguntei, foi agora sábado, os jovens, eu perguntei se algum deles tinha envergonhado seus pais. Ninguém balançou nem a cabeça. Mas eu fui sincero, eu envergonhei os meus pais. Chamei meu pai numa delegacia, por falta de decoro, por briga, por violência pessoais minhas, né? Envergonhei meu pai e minha mãe na porta de uma delegacia. Então, que coisa chata isso. Mas hoje eu fui ser pai. E por ser pai agora eu lutei. Minhas filhas não fizeram tudo o que eu queria, da forma como eu queria. Até porque eu não criei robôs. Mas elas, ao errar, elas se comportaram, vieram, consertaram, lutaram para ter uma vida digna e lutaram, hoje estão aí na igreja, louvam a Deus, estão no seu trabalho, tocando as suas vidas. Então, ter um lar feliz, existe um processo, tá certo? Quando um casal ele tem uma aliança com Deus, tudo fica mais fácil. Tudo fica mais fácil, porque nós temos, a partir do momento que nós temos Deus na nossa vida, nós temos uma consciência absolvidora e uma consciência acusadora. Então, mediante algumas coisas que eu falo para minha esposa, olha, eu falei com você dessa forma, porque na realidade você também está me tratando assim, e eu tive que ser um pouquinho mais duro. Olha, mas me perdoe e tal, eu te amo. Bom, e a gente vai conseguindo realizar e chamar a felicidade de volta. Quantos casais, por exemplo, eu vou falar isso com cuidado aqui, porque tem um garoto aqui que ele é solteiro e ele não pode ouvir isso, tá certo? Então, é o seguinte, eu vou falar com cuidado, é o Elias. Mas quantos casais, por exemplo, que há os seus desentendimentos afetivos, emocionais, e sabe onde eles vão se consertar? Fazendo sexo. Não, filho. Olha, se foi você, esposa, que fez dessa forma, e agora para conciliar, tenta conquistar ele, para levar ele para uma cama e tal, coisa desse gênero, você está colocando neste homem um sentimento muito ruim, porque ao ser tocado por você que feriu ele, ou ele que feriu você, vai entender que ele está conciliando com você porque ele precisa de sexo, ela precisa de sexo. E não é isso que Deus quer na nossa vida. A felicidade de um casal é aprender o seguinte, a oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, filho, aquele filósofo alemão, acho que era o nome de Eichmann, ele dizia o seguinte, a vida não terá sentido se você viveu ela exclusivamente para você. A vida só tem sentido e ela tem laços fortes deixado esses conselhos por um grande homem que passou pela terra, embora ele foi morto como subversivo, que foi Jesus. Ele disse, este homem, ele serviu para fazer outros felizes e se tornando até infeliz. E no casamento, Paulo dando uma palavra, ele parece que ensinou a mesma coisa. Ele disse o seguinte, o amor é sofredor. Então, às vezes alguém me pergunta, a Cristina te faz feliz, pastor? A fofa te faz feliz? Não. Não, porque eu não posso responsabilizar a minha felicidade a ela. Eu estou terceirizando a minha felicidade. A minha felicidade depende de mim.
do que eu ouço, como ela fala. Ontem mesmo, por exemplo, eu vou ser sincero, né? Eu estava ouvindo uma música secular. E essa música fala saudades da minha terra. E essa música, meu avô gostava de ouvir ela. E eu lembrei do meu avô e coloquei ela, veio fofinho. O que você está ouvindo, fofinho? Você está cansado, você está com essa perna doendo, vai deitar, vai descansar. Eu, não, você desliguei o celular, coloquei em cima da mesa e fui deitar. Mas fui chateado. Aí depois eu pensei o seguinte, mas gente, ela quer o melhor para mim. Ela quer o melhor para mim. Então, conciliei com ela, pedi perdão, né? Falei, você me perdoa e tal. Ela deve estar ouvindo agora lá, com certeza ela está me ouvindo. Ó. Ela está lá me ouvindo. Dizendo, ele é safadinho, ele é birrento, tem hora que ele dá birra. Eu também sei dar birra, igual meus netos dá, viu? E quando eu gosto de dar birra, eu sei que ela vem, me abraça, me beija, me carinha, ela sabe fazer isso também. Então, filho, esse ajuste de uma família feliz é um processo muito maravilhoso, porque a gente aprende a se humilhar, a gente aprende a reconhecer os erros da gente, a gente aprende a manter a aliança, o pacto que foi feito. Então, quando o casal ele age com essa questão, há um interesse de prosperidade, de uma vida eficaz, de uma vida feliz. Do contrário, isso não teria êxito. E a mentalidade ela precisa ser mudada na questão de vez em quando nós limparmos a nossa aliança. Eu não estou falando daquele pedacinho de ouro que você colocou no dedo. Eu estou dizendo de você limpar as confusões que existem, as nuvens que vão surgindo, os embaraços que vão acontecendo, os resíduos que vão impregnando a nossa alma. Porque quando você fez a resposta ao juiz de paz, você fez com muita ternura. Minha esposa, quando o juiz de paz perguntou para ela, você é do seu agrado casar com o Sr. Silas? Ela olhou em mim e falou, e ele ainda pergunta ainda. Ela vai ficar brava comigo agora, porque ela não falou dessa forma, assim, né? Mas eu que brigo com ela. Então ela só faltou falar assim, ai, fofo, ele ainda pergunta, eu tô aqui doidinha para casar com você, ué. Então veja bem, naquele momento nós tivemos uma expressão do íntimo da alma, da realização, daquilo que nós tanto sonhamos um dia, você ter uma esposa, uma mulher sua, ela ter o homem dela e tal, essa expressão tão maravilhosa, de repente começa a haver resíduos. Então você tem que parar. Você sabe por que os carros de Fórmula 1 eles falam fazer o pit stop, né? Aquela parada para dar uma revisada, troca de pneu, abastecer, coisas assim. O casamento precisa disso. E falando nisso, vou para a primeira pergunta da felicidade de um casamento. Com quem que você aprendeu sobre casamento? Quem foi que te ensinou sobre casamento? Você passou por uma escola de casamento, uma faculdade, você adquiriu um diploma para você dizer o seguinte, agora eu vou casar. Onde tem isso, pastor? Na Bíblia. Na Bíblia. E eu confesso para você que, se você me perguntar qual foram os meus professores de casamento, foi os meus avós, foi os meus pais. E eu vou ser sincero, que se eu tivesse copiado, por exemplo, ou cooptado algumas coisas na questão de personalidade deles, talvez eu já teria divorciado. Principalmente nessa época que nós estamos vivendo. Mas eu persisti na seguinte forma, eu não posso também fazer os erros que meus pais fizeram, que meus avós fizeram. Eu preciso realmente, em outras palavras, melhorar isso. Então, por exemplo, o meu pai, eu nunca vi meu pai abraçando minha esposa e dando um beijo nela. Eu nunca vi. E eu fiz questão que minhas filhas vissem isso. Eu queria que elas vissem isso. Olha, papai está abraçando a mamãe lá, está beijando ela lá. Então, é coisa boa, os filhos têm que ver isso. Então, eu não assisti o meu avô, por exemplo, chamar minha avó de bonita, você está bonita. Não, eu fiz questão de quando minha esposa colocasse uma roupa na frente das filhas, nossa, você está muito bonita, você está muito bacana. Então, quanto tempo faz que você não faz um elogio para sua esposa? E você quer o quê? Que ela te devolva isso na questão da sensualidade, do momento da felicidade numa cama? Você quer que ela devolva isso para você? Você quer que seu cônjuge, seu esposo devolva isso para você? Sendo que você tem uma péssima convivência? Não elogios mais de uma comida, né? Mas a reclamação. Quando você percebe que a comida não está naquele sabor que você gosta, você reclama. Mas quando ela está no sabor que você gosta, você também não elogia. Então veja bem que o mal ele vai se proliferando, saindo de dentro de você.
Na realidade, o seu cônjuge também tem uma taça. E essa taça, ela vai, esse invólucro, ele vai, esse recipiente, ele vai recebendo. E chega um momento que isso começa a querer derramar. Então, ao ter um casamento feliz, precisa se proporcionar algumas coisas muito importantes, muito importante. E essas coisas importantes, elas devem ser olhadas. Por exemplo, vamos ver algumas coisas que estão abertas na nossa vida para que isso possam ser fechados e que isso possam ser guardados e ser trancafiados para que nós não cometamos nenhum problema. Por exemplo, os olhos, né? A Bíblia diz que os olhos um dia falará. Os pés e mãos falarão. Você tem noção do que é isso? Os olhos falar. Você já deu aquela piscada assim para alguém, para fingir? Ou você já deu uma piscada para uma mulher para querer conquistá-la? É assim, não é, pastora Sandra, que eles fazem? Então os olhos falam, os olhos falam. Quantas vezes a pessoa, né? Você lembra o Casamento da Tieta? Aquela novela? Os pés falou. Eles decidiram, no momento do casamento em que o juiz de paz perguntasse se eles aceitavam, eles diziam com seus lábios que sim, mas o pé dizia que não, fazia que não. E todo mundo rindo, todo mundo dando risada do padre e do juiz de paz. Fazendo os dois de medíocre. Eles brincaram com coisa santa e coisa séria. Meus filhos. Então, meus filhos, nós temos que ter muito cuidado, os olhos. Nós temos que colocar um guarda nos nossos olhos. Pois o que nós vemos, muitas das vezes, não deve ser flertado pela segunda vez. Por exemplo, eu vou ser sincero, minha esposa está ouvindo eu agora, e ela já ouviu eu falar isso em público, em plenário, dentro de uma igreja. Por exemplo, eu viro numa esquina, em ver uma mulher quase desnudada. Há um impacto hormonal. Eu sou homem. Então, agora, esse segundo olhar é que é complicado. Aí eu pregando isso um dia, o irmão falou assim, pastor, então o segundo olhar que é pecado. Então quando eu olhar, eu não vou tirar mais o olho, eu vou ficar... Eu falei, mas você é bandido mesmo, hein, cara? Mas você é bandido mesmo, rapaz. Cara, você tá doido, cara? Então, o que nós temos que entender aqui? A felicidade, muitas das vezes, ela está sendo roubada e arrancada de nós por nossos olhos. Muitas vezes nós colocamos os nossos olhos em coisas que não agradam a Deus e muito menos ao laço a qual nós fizemos uma aliança com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, né? Tudo que nós vemos e olhamos vai direto para a nossa alma. Quantas vezes nós perdemos tempo de frente de uma televisão e não investimos nenhum tempo para que seja meditado na palavra de Deus, observando a palavra de Deus para que a nossa vida seja feliz. Uma das cercas que você vai colocar nos seus olhos não é quando sua esposa está presente, é quando ela está ausente. Então, quando sua esposa está presente, você está no carro. Eu já vi gente bater o carro na traseira do outro carro porque viu uma mulher seminua. Olha, deixa eu te alertar uma coisa. Roupa não leva para o inferno não, viu? Alguém até disse, aquela pessoa lá vestiu aquela roupa, ela vai para o inferno com aquela roupa. Não, roupa não leva ninguém para o inferno, não. O que leva ao inferno é por que você colocou aquela roupa. Qual foi o objetivo de você colocar aquele tipo de roupa, aquela indumentária? O que ela dizia na sua cabeça? Se eu colocar essa roupa aqui, as mulheradas vai... Tem uns caras que colocam aquelas camisetas para ficar parecendo os músculos deles, que eles são parecendo o Schwarzenegger, né? Aí eles acham que as mulheradas gostam daquilo, acham bonito daquilo. Não. Sabe o que as mulheres gostam? As mulheres sérias, abençoadas, as mulheres que querem ser mãe dos seus filhos, que querem... Sabe o que elas gostam? De um homem meigo, carinhoso, doce, com aptidão de servir a Deus, de estar sempre humildemente aos pés de Cristo. Sabe? Olha, eu vou ser sincero, por exemplo, eu acho que os homens mais férteis do mundo estão dentro das igrejas. Porque eles não precisam de um filme pornográfico para se excitar, eles não precisam de uma revista pornográfica para se excitar. Então, os maiores impotentes sexuais... não vou terminar a frase não, tá? Vamos seguir aqui. Provérbios capítulo 4, versículo 25. Dirijam-se os teus olhos para frente e olhem as tuas pálpebras diretamente diante de ti. O que você tem olhado aí? Para onde você tem olhado? Às vezes a vida de um casamento ela se torna tão fadonha, porque as pessoas, por exemplo, elas estão
dentro de um trabalho digno, que consegue manter a sua casa, mantém os seus alimentos, mantém suas vestimentas, suas indumentárias, seu carro, mantém todas as coisas. Enfim, é uma vida simples, uma casa simples, coisas simples, mas eles conseguem manter. Mas, de repente, eles começam a olhar a casa de um vizinho, de uma rua que eles passam, aquele casão, aquela coisa toda e tal, e eles começam a desejar aquilo pelos olhos, aquilo entra no coração. E, de repente, começam a viver uma vida infeliz, começam a viver uma vida de amargura, porque eles não conseguem aquilo. Então, um dos fatores da doença do evangelho hoje, por exemplo, é esse tipo de pregação. Então, entre numa igreja, por exemplo, onde estão se pregando a doutrina da prosperidade, porque a doutrina da palavra de Deus é a salvação. E a doutrina da salvação está junto dela a prosperidade. E você não precisa falar nela. Por exemplo, eu vou ser sincero para você. Talvez você não pense nisso, Elias. Você sabe que quando eu fui para a igreja em 1980, eu saí do serviço e fui para a igreja, todo sujo, de cortar uma parede lá que eu estava cortando. Fui sujo de massa, mas não é porque eu não queria mentir. Eu queria falar para eles, se eles me perguntassem, de onde você está vindo, Ciro? Eu estou vindo do trabalho, eu atrasei um pouco, estou vindo porque eu quero assistir o culto. Então eu vinha sujo, é porque eu só tinha aquela roupa. A droga roubou tudo de mim, eu era ladrão de mim mesmo. Então, hoje eu tenho uma casa boa, tenho carros bons, tenho condição de manter minha família, tudo isso. Mas eu nunca recebi uma mensagem de prosperidade na minha vida, que você vai ficar próspero, que você vai ser rico, que você vai prosperar. Não! Eu recebi a salvação. E junto com a salvação, aquele jovem rico, ele perguntou para Jesus como você salvaria. Jesus falou que ele tinha que vender tudo. Essa doutrina não é para mim, porque eu não estou pego às coisas materiais. Então, quando nós falamos muito em coisas materiais, nós estamos apegados a elas. E quantos membros dentro de uma igreja dessa que não conseguiram prosperidade estão lá como que se estivesse passando. Sabe quando passa naquela vitrine assim e vê aquela Ferrari? Sabe, vê aquela roupa assim, daquela grife hoje, eu não sei, me perdi um pouco de grife, né? Mas Passport, Pierre Cardin, sei lá, Lick Fork, aquelas coisas mais ou menos assim. Passa lá, olha e fala, nossa, eu nunca vou conseguir comprar uma roupa dessa. Aí chega na igreja, o pastor está pregando prosperidade, que você vai ser rico, que você vai ser próspero, e traga dinheiro para cá. Ora, eu já acho ridículo o seguinte, com todo respeito. Se eu estou pedindo dinheiro para que haja prosperidade, é porque eu sou miserável e pobre, eu já estou em desgraça. Se eu estou pregando isso, eu não preciso falar que nem... o dia que eu resolver pegar prosperidade na igreja, gente, não dizime aqui mais, não oferte aqui mais, porque aqui está prosperidade, e Deus vai enricar todo mundo aqui. Então, gente, nós precisamos compreender isso. Então, como que você tem dirigido os seus olhos? Os nossos olhos têm que ser protegidos pela palavra de Deus. É um projeto de Deus sobre nós. Deuteronômio 6:8 diz, também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, onde você tem colocado os seus olhos. O Senhor disse lá para Moisés que ele deveria colocar aquilo diante dos olhos, na testa deles, uma franja que eles levantariam e estariam vendo a palavra de Deus. Salmo 119:37 diz, desvia os teus olhos de contemplarem a vaidade e vivifica-me no teu caminho, Senhor. Então, os nossos olhos, eles têm que ser guardados para a nossa família, para a palavra de Deus. Nossos olhos devem estar claros e patentes e latentes naquilo que é um objetivo. Agora, se você é uma pessoa como Variante, né? Saiu um carro no passado que chamava Variante. E eu falava, mas gente, mas que nome estranho de carro. Até que meu pai variou com esse carro na pista e bateu de frente com uma Pampa. Aí eu falei, não, isso aqui chama Variante mesmo. Então, o nome já diz bem claro. Então, todas as vezes que nós colocamos os nossos olhos naquilo que não convém, nós desviamos, primeiro, da aliança que você fez com o Senhor. O salmista disse, não colocarei coisas más diante dos meus olhos. Então, meus filhos, esse é o primeiro ponto interessante da nossa vida. Tá certo? Agora, um outro fator interessante, Mateus 5:8. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher, para cobiçar, já no seu coração, cometeu adultério com ela. Quando você olha para o que não é seu, você já está desviando-se daquilo que um dia você fez um pacto, uma aliança. Sabe, eu penso assim, vou falar uma coisa aqui que eu acho muito claro. Por exemplo, se eu achasse bonito uma mulher andando de mini saia, e de vez em quando ela tentando esticar ela, né? E tal. E se eu achasse bonito uma mulher na rua com o corpo no formato, a roupa no formato do seu corpo, né? Na anatomia do seu corpo,
eu confesso claramente, se eu achasse isso bacana, legal, eu queria que minha mulher andasse assim. Então, se você gosta de olhar a mulher assim, mande a sua andar assim também. Dica para ela, eu gosto de mulher que anda de mini saia. Aí você coloca a sua, aí você fica do outro lado da rua olhando ela passar para lá e para cá, para lá e para cá. Vamos continuar aqui que senão não vai dar tempo. Olha, eu quero colocar aqui um outro texto agora, muito importante para nós, que eu acho que dentro do casamento seria maravilhoso, tá certo? Sobre a boca. O Senhor diz no Salmo 141, põe, ó Senhor, uma guarda na minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Você já notou que você às vezes fala tão docilmente com pessoas que você não convive, mas com a sua família você se delata e se derrama? Provérbios 4:24 diz, desvia de ti a malignidade da boca e alonga de ti a perversidade dos lábios. Tudo isso são palavras de Deus que nos ensina como ter um lar feliz, uma casa feliz, uma família feliz. Nossos lábios foram criados, nossa boca foi criada para se relacionar e para fazer amizades e para fazer aproximação com as pessoas. Esse é um instrumento muito maravilhoso que Deus deu para nós. Se nós não soubermos usar ele magnificamente, tudo será complicado. A hora da raiva, ela vai ressaltar e vai complicar tudo. Vou falar de um outro órgão do nosso corpo, porque nós temos 5 portas. Tato, paladar, audição, visão e olfato. Obrigado, Elias. Vamos falar um pouquinho sobre o ouvido. O que nós temos escutado? O que você gosta de ouvir? Você faz as pessoas ouvirem o que você gosta de ouvir? Agora, peraí, estou falando assim, presta atenção. Você gosta de ouvir som alto? E os outros são obrigados a escutar também? Não, não é isso que eu estou falando. Olha, tem coisas que você gosta de ouvir que eu não vou gostar, filho. Tem coisas que você gosta de ouvir do seu cônjuge que o seu cônjuge não vai gostar de ouvir de você. Então, é um problema muito sério isso. Então, precisamos ver o que nós estamos falando. Então, nós não fomos chamados para ouvir qualquer coisa. Também você não pode dizer, meu ouvido é furado. Olha, se o seu ouvido é furado, você não escuta mais nada. Não, você tem que dizer o seguinte, olha, entrou de um lado e saiu do outro. Então passou pelo seu cérebro, também está errada essa frase. Você tem que dizer o seguinte, olha, de vez em quando eu fico surdo. Eu não escuto. Então, esse dia o cara me xingou. Aí eu cheguei perto dele. Aí o cara perdeu outro jeito e falou, mas esse cara é surdo e mudo? Aí foi embora. Ficou sem graça e foi embora. Gastou saliva, me xingou minha mãe, xingou minha avó, xingou meu tataravó. Xingou todo mundo só porque eu fui encostando e demorei um pouquinho mais da seta. Aí me xingou até minha 5ª geração. Mas filho, você se faz surdo. Pronto, acabou, vamos embora. Aí nessa hora, vira um mudo também, não fala nada pra pessoa, porque senão você vai arrumar uma guerra. E olha, cuidado, hein, briga de trânsito aí, hoje o cara saca uma arma aí e te mete fogo, filho. O negócio tá sério. Então, vamos pensar que o nosso ouvido, ele foram coisas para falar abençoado. Então, chega agora hoje na sua casa, deixa eu te dar um conselho. Você quer ver só a diferença? Chega hoje na sua casa, se você tem um hábito de passar no botequinho, na igrejinha lá que você vai, naquela roda de amigo lá, jogar um carteado, passatempo, coisa assim, truco ladrão vai roubar lá no mato, você pega, não passa hoje não. Você vai direto para casa. Você chega lá, a hora que você encontrar sua esposa, você fala, oi meu amor, como é que você passou o dia? Aí você vai falar assim para mim, pelo amor de Deus, se eu falar isso, ela vai falar, tem que internar ele, que ele ficou louco. Você fala, não, eu tô louco por você. Aí você muda toda a tática da coisa. Você quer ter um lar feliz, filho? Mude seus atos. Olha, infelizmente ou felizmente, a vida é uma via dupla. Não, é uma dupla única. Quem vai, vai. Quem vem, vem. Então, meu filho, se você está indo, sua esposa está vindo, é uma linha de encontros. E esses encontros é nesse momento o flerte, é nesse momento o elogio, é nesse momento o diálogo. Imagina você passar o dia inteiro fora de casa, né? E de repente você chegar às 11 horas da noite do trabalho, cansado, fez hora extra e tal. E aí você chega cansado. E nesse momento a sua esposa já está te esperando. Ela chega, tira o seu sapato, embora ela tenha que colocar uma máscara, né? Talvez porque o cheirinho pode descer até os urubuzinhos, né, na sala, né? Então ela pega, coloca uma máscara, mas tira seu sapatinho.
Aí fala, ó, você vai tomar um banho, eu vou esfregar suas costas. Olha, você imagina que coisa maravilhosa isso, filho? Agora, meu filho, fala sério, os dois estão trabalhando hoje, os dois são provedores. Os dois chegam em casa cansados. Então, se ela chegou primeiro, você chegou depois, chega lá e fala, aí, cadê minha flor, cadê minha morena bonita, cadê minha loira bonita, cadê minha morena bonita? Enfim, você chega já fazendo aqueles elogios, aqueles encantamentos, tudo isso vai mudando a rotina da vida, filho. Porque um casamento não pode entrar por uma rotina. Se entrar numa rotina, tudo se naufraga, tudo se acaba. Esta é a palavra de hoje para o seu casamento. Em breve agora teremos um encontro de casais na nossa comunidade.